Olá, mulheres, aqui é a Denise, do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos nessa jornada, 21 dias no quarto de guerra. E hoje nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o jejum e qual a relevância do jejum nos dias de hoje. Para iniciar a nossa palavra, eu quero compartilhar com vocês uma frase que diz assim: o jejum não muda o Senhor, pois Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Irmãs, a motivação do nosso jejum nunca deve ser barganhar algo com Deus. Abre aspas. Deus me dê isso, me dê aquilo, faça isso, faça aquilo porque eu estou jejuando. Fecha aspas. Essa não deve ser a nossa atitude. O nosso primeiro anseio, quando nós jejuamos, deve ser o anseio de ter mais o Senhor, de buscarmos mais de Deus, mais intimidade com Ele. Deve ser também desejar a sua presença. O desejo do nosso coração também deve ser crescer espiritualmente em Deus e principalmente com Deus, entendendo que esse é o propósito real e o propósito principal do jejum. Nós vamos aprender o que Jesus nos ensina sobre o jejum. Os ensinamentos de Jesus sobre o jejum são fundamentais e têm uma relevância atemporal, oferecendo orientações valiosas para a nossa vida espiritual e a prática de hoje em dia. Jesus aborda o jejum em diversas ocasiões, fornecendo insights profundos que transcendem contextos culturais e temporais. Em primeiro lugar, Jesus destacou a importância da motivação correta por trás do jejum. Ele advertiu contra o jejum ostensivo, feito para impressionar os outros, e ele enfatizou a necessidade de um coração sincero e humilde diante de Deus, destacando que o jejum deve ser uma expressão de devoção pessoal a Deus, não uma tentativa de buscar reconhecimento humano. Jesus instruiu seus seguidores a jejuar em segredo, para que apenas Deus, que vê em secreto, seja quem os recompense. Em Mateus 6, versículo 16 ao 18, Jesus diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Mas vocês, quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. Além disso, Jesus nos ensina que o jejum deve ser acompanhado de uma vida de retidão e serviço aos outros. Ele destaca a importância de nós cuidarmos dos necessitados e a praticarmos a justiça, em vez apenas de cumprir rituais religiosos. Em Mateus 9, 14 e 15, Jesus respondeu à pergunta sobre por que os seus discípulos não jejuavam, como seguidores de João Batista, dizendo: podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado então, e naqueles dias eles jejuarão. Nessa ocasião, os discípulos de João questionaram Jesus sobre por que eles e os fariseus jejuavam, enquanto os discípulos de Jesus não. E Jesus responde comparando-se ao noivo em um casamento, e indica que enquanto ele está presente não é apropriado para os seus discípulos jejuar. Ele sugere que haverá um tempo certo para o jejum, quando ele não estiver mais com eles. Jesus também utiliza o conceito de jejum para ilustrar princípios espirituais mais profundos. Ele compara o jejum físico ao desejo de algo maior e mais significativo, a presença de Deus em nossas vidas.
Durante a tentação no deserto, Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento para ilustrar a importância de priorizar as coisas espirituais sobre as físicas. Ele afirma: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aprendemos nessa passagem e com esse exemplo de Jesus que há necessidades espirituais que são tão cruciais quanto as necessidades físicas. Essas passagens nos ensinam que Jesus não rejeitou o jejum como uma prática espiritual, mas sim, ele ensinou sobre a importância da motivação correta por trás do jejum. Essa palavra deve nos lembrar da importância de cultivar um relacionamento genuíno com Deus, de vivermos com integridade, de servirmos aos outros com amor e compaixão. Ao praticarmos o jejum com humildade e devoção, nós podemos experimentar uma maior intimidade com Deus e uma transformação profunda em nossas vidas. Portanto, minhas irmãs, os ensinamentos de Jesus sobre o jejum continuam sendo uma fonte de orientação e de inspiração para nós nos dias de hoje, nos ajudando a crescer em nossa jornada espiritual e também a refletirmos o caráter de Cristo em nosso mundo. Que em nome de Jesus, esses áudios, esses estudos venham nos fortalecer, nos incentivar a estarmos buscando a Deus com o nosso coração. Que nós venhamos, em nome de Jesus, como diz a palavra de hoje, priorizar as coisas espirituais sobre as físicas e que o desejo do nosso coração e a motivação do nosso coração seja que o Senhor cresça e que nós venhamos desaparecer, que em nome de Jesus, minha irmã, eu e você venhamos crescer em Deus e com Deus, como disse a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.